Já tem 11 pessoas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso quarto e último dia do workshop. Mas, com certeza, faremos outros eventos como esse para vocês. Com certeza vai ser um momento, assim, bem produtivo, né, Adirson, Ana Paula? E eu estou aqui com os nossos consultores, queridos e maravilhosos aqui da nossa Objetiva. E eu vou deixar com que eles se apresentem. Boa tarde, Adirson. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, tudo bem? Por ordem alfabética? Ordem alfabética? Tudo bem, então. Sou Adirson, minha formação é na área de contabilidade, em consultoria, uns 2 anos e pouco, agora na área prática, né, a gente já tem aí uma grande estrada percorrida em empresas grandes, empresas pequenas e escritórios de contabilidade. Então, a gente sabe muito bem a dor do consulente, né? Sempre que ele liga para a gente tem um peso na hora de falar, porque você tem ciência do que a pessoa está passando. É, verdade. O Adirson conhece bem, né, Adirson? Ele trouxe várias experiências, até na área processual para a gente, né, Adirson? Muito bom. Ana Paula. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer, eu não vou fingir costume, né, porque para mim é uma honra estar aqui. Sempre foi meu sonho trabalhar no Objetivo, quero deixar isso bem claro. E nós preparamos um material para vocês bem completo, eu tive todo acompanhamento, né, e direção da minha gestora. Tive muitas dúvidas, então acredito que trazer para vocês essas dúvidas que nós, como consultores, tivemos, provavelmente vai ser a de vocês também. Meu nome é Ana Paula, né? Eu sou a novinha, como diz minha colega, né, de consultoria Alexandra, quando sai uma nova normativa, ela chama de novinha, a novinha. Eu sou a novinha dessa bancada e eu tenho 27 anos, sou formada em administração, minha especialização é em relações trabalhistas, né, e contabilidade. Isso é muito bom. Viram só, né, pessoal? Então, nós temos aqui uma grande bagagem, hoje com um tema, assim, de suma importância, que é a terceirização. Um assunto, assim, que a gente tem bastante questionamento aqui, é recorrente, né? E, assim, nós vamos trazer aqui para vocês quais são as vantagens, desvantagens da terceirização, assim, trazer um pouco do contexto histórico, né, sobre a terceirização. Então, qual de vocês dois querem falar sobre essa nova modalidade, né, essa modernidade na relação do trabalho em si? Sim, quando nós começamos a desenvolver a matéria, eu particularmente, eu falei assim, Junaí, eu estou um pouco confusa aqui, qual que é a finalidade principal dessa terceirização, né? Por quê? Quando você quer terceirizar a sua mão de obra, a principal finalidade com base legal seria você economizar, né, nos seus custos aí, você focar no seu objetivo principal da sua demanda, né, vamos dizer aí uma indústria, né? Então, ela não ter que dispor de treinamento, de um corpo de profissionais para treinar uma mão de obra, por exemplo, que não seja sua atividade fim, limpeza, conservação, zeladoria, por exemplo, né? Então, ela pode terceirizar aí, por exemplo, pode fazer arroba, pode falar nome, propaganda, não pode. Ou não. Não, então não vou fazer propaganda aqui, né? Mas, porém, você pode procurar uma empresa aí fora, né? E terceirizar essa mão de obra que não seja a sua atividade principal. Independente também, o que a gente visualiza na legislação é que até então, ali na súmula 331, TST, não tinha uma insegurança jurídica, a gente tinha uma insegurança jurídica em relação principalmente a essa atividade fim. Aí, quando vem ali em 2017 na reforma, ela traz uma nova redação, nos dando essa condição de, inclusive, terceirizar a nossa atividade fim, né, Sadilson? Exatamente. A gente tem que lembrar que a grande finalidade da terceirização é que você foque no seu objetivo, né? Se você tem uma empresa que é uma indústria, que é um banco, que é um hospital ou qualquer uma outra atividade bem específica, não
qual a vantagem? Não há que se preocupar em você ter um corpo de trabalhadores que cuida da segurança ou do asseio e da conservação. Imagina você manter uma equipe lá de seguranças num turno revezamento de 12 por 36 ou faixas de 6 horas, e de repente, na época do Covid, por exemplo, se você tiver 2 pessoas dessa equipe que tiver Covid e tiver que passar 15 dias fora, olha o desespero. Se você tem uma equipe para repor imediatamente, você mantém o seu foco. Você Exato. não perde tempo com segurança, com vigilância ou outra área específica da sua empresa em que você possa repassar isso para uma outra empresa. Para mim, esse é o maior ganho. Essa substituição imediata, né? Vamos dizer aí um afastamento, um acidente do trabalho, você tem Férias, férias, licença maternidade, existe Sim. uma lista de infinidades de acontecimentos que podem lhe prejudicar nesse ato. Se você perde uma parte da equipe para fazer uma reposição, não é rápido, né? Não, gastar com treinamento, Treinamento, recrutamento, seleção, isso demora 10, 15, 20 dias e você não tem esse prazo. E, na maioria das vezes, não é a sua atividade, você não tem uma expertise específica Com para certeza. aquela execução. Exatamente. É uma excelente colocação disso que vocês dois fizeram em relação, principalmente na atividade de vigilância, de limpeza também, né? Porque normalmente a gente não tem esse tempo, assim, a gente precisa de uma substituição muito rápida. E quando a gente contrata uma prestação de serviço dessa forma, né, a gente já tem ela ali, faltou alguém, liga só para terceirizado, olha, não tem essa pessoa no posto de trabalho, qual que vai ser a ação da prestadora? Exatamente, você pode resolver o problema em questão de horas, o que se você tivesse a sua equipe poderia demorar semanas. Isso é verdade. Olhando pelos aspectos, né, fundamentais assim, do quão é importante, o quão auxilia a empresa essa terceirização, a gente consegue encontrar vários pontos positivos, né, desde que esses pontos não fujam da finalidade principal, que é justamente, né, essa demanda, esse aumento aí na geração de empregos, essa segurança jurídica para o empregador, né? Olha, eu estou terceirizando, a minha responsabilidade é juridicamente com quem eu estou contratando, né? Então, não tem vínculo algum com esse funcionário terceiro. Porém, aí a gente pode entrar mais a fundo, né? Em relação a quais são os aspectos que você, como tomador, né? A empresa que está contratando tem que ter ao ir ao mercado buscar essa terceira, para você não responder de forma solidariamente ou subsidiariamente. Não é, Juninho? É verdade. A Dirce, você ia fazer uma colocação? É Da só a questão de que a reforma trabalhista, né, é que trouxe essa possibilidade. Antes a gente tinha uma súmula 256 do TST, que indicava como possibilidade de você fazer a terceirização apenas na área de segurança e assim mesmo por pessoas com trabalho temporário. Uhum. Depois a súmula 331 do TST também já trouxe a possibilidade de você fazer a terceirização de toda a sua atividade e-mail. E a reforma trabalhista, né, incluiu a possibilidade de você fazer qualquer terceirização ou terceirização de qualquer área da sua empresa. É claro que colocando a questão da subsidiariamente, né, responsabilidade nesse caso. Então, assim, a importância da empresa que vai ser a tomadora contratante é se munir, né, de conhecimento, de interação com a empresa prestadora de serviço para que não tenha dissabores no futuro, para ter que participar de recolhimento de impostos da prestadora de serviço ou participar como réu em ações trabalhistas, né? Um exemplo que eu gosto muito de levar para a prática, assim, quando eu quero fazer essa similizar, né? É isso mesmo? Fazer essa familiarização. O que ocorre? Eu lembro que há 4 ou 5 anos atrás, um colega muito querido, né, nós trabalhamos juntos em Intermarcas, ele estava abrindo uma empresa terceirizada, né? Vou falar arroba aqui. É uma empresa terceirizada justamente de prestação de serviço. Aí ele falou assim, Ana,
Na época eu era conselheira no condomínio onde eu morava, ele falou assim, Ana, quanto que você paga lá dessa prestação de serviço, desse terceiro que presta serviço para você lá no condomínio? É o X valor. Ele, quantos funcionários? Eu, tal. Ele falou assim, Ana, nem se eu tirar o meu lucro, eu consigo atender esse valor. E aí, hoje, olhando, né, porque quando você vem aqui para a consultoria, você pega a sua prática e você coloca na gaveta. Não é bem assim. Na prática, a gente faz muita coisa, mas não é bem assim. Quando nós, como consultores, né, da base legal, a gente tem que fazer um reverse aí para poder orientar vocês conforme base legal. E aí hoje eu entendo a dor desse colega meu, dessa concorrência desleal. Por quê? Você, como um empresário, você vai no mercado buscar, o que você, na maioria das vezes, olha, valor que vai me custar essa prestação de serviço. Às vezes você não pesquisa se essa empresa ela tem uma economia, né? Se ela tem uma vida sustentável economicamente, até porque se a gente for olhar lá na 13.029, né? Na 6.019. Que teve a redação pela 13.029. Lá no parágrafo, no artigo 5º, ele veda a questão de você, por exemplo, contratar por menos de 18 meses um funcionário que você demite. E outro ponto muito importante em relação à compactação desse contrato. Tem que verificar lá se esse terceiro que você está contratando, de 1 a 10 funcionários, ele tem que ter um capital no mínimo de 10 mil. Então, é justamente o que o meu colega falou. Se ele não tem esse capital, aí você contrata ele só pelo valor dessa prestação de serviço. Ele não tem uma vida saudável financeiramente. Quando for na justiça, você contratou ele inicialmente porque é barato, vai resolver meu problema aqui agora, mas quando ele for na justiça, esse funcionário for na justiça, ele for insolvível, por exemplo, é você, como tomador, que vai responder por isso. Então, você tem que tomar esse cuidado, porque eu entendo agora, voltando lá no meu colega. Então, se ele falando, eu coloco na ponta da caneta, quanto que vai custar meu treinamento, quanto que vai custar meu produto, quanto que vai custar o total da minha prestação de serviço, porque eu vou arcar tudo certinho, eu vou pagar. E aí a gente observa que, na prática, muitos concorrentes conseguem um valor abaixo, né, dessa prestação de serviço, porque quando você vai dar um Google aí no CNPJ, você vai verificar, né, que tem processo trabalhista, não paga equiparação salarial, não paga hora extra, deve FGTS, a rodo. Então, assim, é esse tipo de terceiro que você quer dentro da sua empresa? Você tem que verificar esses pontos. Nós, como consultores, é o nosso dever te orientar. Então, às vezes, eu percebo que o consulente liga, ele não fica muito feliz com as nossas orientações. Porém, é justamente porque a gente não quer que você tenha um problema lá no final, porque é igual casamento, né, Junaí? Você só conhece no final, né? É igual quando você vai fazer também partilhas de bens com a família, você conhece no final. Só uma pausa aqui, pessoal. Deixem a dúvida de vocês no chat, nós estaremos respondendo, e eu vou até passar aqui uma da Tatiane. A Tatiane, olha só. A Tatiane perguntou, tem uma colaboradora que está afastada pelo INSS, então posso contratar uma empresa terceirizada para substituir? O que você me diz, Adilson? Responde para nós. Olha, a legislação permite que qualquer um ou qualquer atividade dentro da empresa possa sim ser substituída por um terceirizado. O estudo não é em relação a uma colaboradora em si, é um estudo em relação à administração e à vida da sua empresa. Fazer uma boa seleção, fazer um planejamento, buscar uma empresa idônea no mercado, criar um checklist. Essa empresa é idônea, ela deve fundo de garantia, deve previdência, tem um histórico de processos trabalhistas com seus empregados. Fazer um bom contrato, exigir que essa empresa lhe apresente mensalmente os documentos referentes aos seus recolhimentos de direitos trabalhistas, como fundo de garantia, uma organização de férias, né? Pagamento de horas extras. Perfeito. Ou seja, a questão da terceirização, ela é para um benefício da sua empresa, é para você administrar o seu negócio, ganhar dinheiro. Aquelas áreas que não forem interessantes, que você atue diretamente,
você terceirize para alguém que vai lhe prestar um bom trabalho. Exatamente. E um detalhe muito importante que nesse caso, Leidiane, que ela tem que procurar uma empresa que vai ter o profissional capacitado para fazer essa substituição dessa empregada que está afastada. Então, essa empresa, a vantagem é que essa empresa vai ceder-lhe uma mão de obra. Quando a empregada retornar ao trabalho, ela volta para o seu posto de trabalho e encerra ali assim, o contrato. E o Adirson colocou um ponto muito importante. E aí eu desafio todos aqui que estão participando no seguinte sentido: quem aqui faz contrato de prestação de serviço? Só um complemento a Tatiane, né? Exato, Tatiane, eu coloquei. nesse Tatiane. ponto também eu observaria Tatiane. que você já tem uma empresa que presta serviço, porque se for apenas para uma substituição, talvez ela poderia aplicar aí um contrato temporário, até porque provavelmente essa funcionária dela tem subordinação, tem pessoalidade. E aí você tem que tomar cuidado, porque se sim, essa funcionária que for substituída tiver essas duas características, essa prestação de serviço pode ser considerada ilícita, né? Mas se ela tiver uma empresa que vá fazer essa prestação de serviço, super tranquilo. Tranquilo, né? Existe essa possibilidade. Sim. O que às vezes, o que ela não poderia é, por exemplo, para substituir essa empregada, eu, Juneíra, pessoa física, ir lá com pessoalidade, com onerosidade, subordinação, fazer o serviço. Aí é outra história. Aí uma relação de emprego. Sim, Aí é sim. uma relação de emprego, Depende da exatamente. finalidade. Isso. Essa palavra já até parece com você, Adirson. Quando a gente fala aqui de terceirização da consultoria, o Adirson já fala, mas aí é uma relação de emprego, já parece com você essa frase. Sim. E tem uma aqui, Adirson, até que você falou assim, Ney, nós precisamos falar disso. Simples Nacional e e-mail. Olha só, Joaquim. Obrigada, Joaquim, Tatiana aí pela participação. Ana Paula, você está caladinha. Estamos aqui aguardando suas perguntas, viu? Sua participação. Quando a empresa é do Simples Nacional, ela pode terceirizar a mão de obra? Eis a dúvida. Adirson, eu estou saindo, suponha, vou colocar aqui, vou juntar a situação aqui do Joaquim com a minha. Eu vou sair da Objetiva, vou abrir uma PJ, vou juntar duas coisas. Aí, eu fiquei sabendo que eu posso abrir uma PJ, né? Porque minha atividade cai lá no Simples, então eu vou abrir uma no Simples, e aí eu quero prestar serviço, concessão de mão de obra. A gente contrata daqui a 19 meses. E aí eu sou do Simples. Eu posso ficar à disposição aqui, ceder mão de obra, fazer o papel de consultora como PJ no Simples? Não. Empresas do Simples que podem ceder mão de obra somente aquelas que estão lá dentro das opções do anexo 4. Perfeito. Vigilância, segurança, né? Construção civil, um advogado, Perfeito. serviços prestados na área rural ou na área de informática. Mas na área de informática tem que lembrar que é na área de administração de banco de dados ou desenvolvimento de software. Isso aí, chegaria ali em anexo 4. Então, Anexo 4. em resumo, Joaquim, aqui respondido pelo nosso consultor Adirson, só o Simples no anexo 4. Se eu sou do anexo 3, anexo 5, eu estou sujeita ao quê? Exclusão do Simples Nacional, vamos direto para o lucro presumido. Exatamente. E aí eu vou direcionar também um questionamento para Ana Paula. Ana Carla, inclusive, é comum, tá, pessoal? Acredito que os consulentes também terão essa brincadeirinha aí, Ana Carla, Ana Paula, mas vai dar tudo certo. As Anas. As Anas. Ana Paula, Ney, sou microempreendedor individual. Eu estou contratando o MEI para fazer o serviço, para trabalhar aqui dentro da minha empresa. Pode? Não se aplica. Concessão, assim, cedendo, ficando à disposição. Pejotização total, né, seu Adirson? Pejotização total, não se aplica. Tomem muito cuidado em relação a isso. É um barato, pode sair caro. Reconhecimento de vínculo.
Não conheço, desconheço, mas uma amiga minha já foi PJ e tinha todas essas características, né? Porém, não recebia aí hora extra, fundo de garantia. E pensa se essa amiga minha, que já foi PJ aí um dia, sofresse um acidente. Quem seria o responsável? Então, a gente frisa muito nessa tecla. Tomem cuidado com o barato que sai caro e não se aplica nem ao simples e nem ao MEI. Olha que pergunta. Eu chamei a Ana Paula veio. Quanto ao MEI, a gente tem que fazer mais uma colocação. É permitido, né? Lá na Lei Complementar 123, no artigo 18b, a gente tem a figura daquele MEI que trabalha na área de construção civil, com alvenaria, carpintaria, eletricidade, né? Ou trabalho de construção de uma maneira geral e o mecânico de mecânica e veículos. Este pode ser contratado, deverá ser considerado nessa contratação como uma pessoa física, contribuinte individual, deve ser levado para o E-Social, cadastrado dentro do S2300 e sobre o valor do serviço prestado, a empresa deverá obrigatoriamente recolher os 20% de previdência patronal. E aí é onde o pessoal até confunde, né? Fala, eu tenho que reter do microempreendedor individual. Não é retenção. O microempreendedor individual, ele paga a sua própria previdência, não há retenção sobre o valor do serviço prestado. O contratante deve pagar mais 20% sobre a previdência, para a previdência, né? Previdência patronal. Então, aqui, aquela construtora que às vezes imagina que vai contratar todos os seus funcionários através desta opção para ficar mais barato, não vai fugir dos 20% patronal da Previdência. Continua com essa obrigação. Exatamente. Porque ainda que a contratante seja uma empresa do Simples, mas se ela for no anexo 4, continua com a obrigatoriedade, né? Pagar o patronal. Da Previdência do mesmo jeito. Exatamente. A Ana Paula ficou toda feliz com a história da terceirização, né, Ana Paula? Posso terceirizar mão de obra geral, diretamente ligada à atividade fim? E aí? Vocês me dizem? Sem problema algum. Até então, a nossa insegurança jurídica era antes da reforma, né? Então, a reforma ela veio justamente para dar esse embasamento legal. Independente, por exemplo, nós comentamos em relação ao professor, né, Junaí? Eu tenho um professor, tenho uma faculdade, pós-graduação e graduação. Vou contratar esse professor. Para graduação, concorda comigo que esse professor, ele tem carga horária, ele tem que aplicar prova, atividade, ele tem todo ali um contexto educacional para seguir dessa instituição? Tem uma orientação, né? É atividade fim? Posso? Não sou vedada? Não sou. Eu, como consultora, falar para você que a legislação vai te vedar, não tenho esse embasamento para te passar. Pode, porém, tome cuidado para não ser reconhecido como um vínculo empregatício. Uma pós-graduação, não tem constância, ele vai ali, aplica um módulo, tudo bem. Agora, uma graduação, com todos os aspectos, né, educacionais, aquele plano de ensino ali que ele vai ter que seguir, eu teria cuidado, pisaria em ovos. O que vocês também analisam? Horário de chegada, horário de saída, horário de intervalo, subordinação, remuneração. A Ana Paula, ela até perguntou assim, uma indústria pode, por exemplo, terceirizar a mão de obra de todo o pessoal da fábrica? Pode, eu não vejo nenhum problema. A grande questão, Ana Paula, que a gente até, quando a gente coloca aqui a observação, pessoal, no sentido de, tomem cuidado, é porque normalmente o que tem acontecido muito depois da reforma. Eu estou com os empregados agora, eu sei que pode fazer a terceirização, chego no Adirson e falo assim, Adirson, seu salário é tanto. Então, vamos calcular aqui, colocar no papel, férias da terceira, e falo assim, não, então a partir de agora, você abre uma empresa do Simples e continua aqui, com o mesmo bate-horário, e tem gente que às vezes até pede para bater ponto, né? Gente, esses são alguns pontos que normalmente, sim, tem que se atentar, primeiro, pelo que o Adirson já colocou aqui, dos 18 meses, né? Que é a quarentena, eu não posso voltar e prestar serviço
dentro dos próximos 18 meses como sócio da empresa, ou algo nesse sentido. E outro ponto importante, né, que vale ressaltar aqui, se eu estou contratando já uma empresa que presta serviço na parte de produção como um todo, sem nenhum problema. Pode fazer, Ana Paula, né, Adirce? Pode fazer tranquilamente. Eu vejo até como um ponto positivo. Eu particularmente gosto da terceirização, né? Só que com cautela. Igual o Adirce colocou em relação à subordinação e a Ana Paula também colocou. Na pandemia, a gente viu muito isso na prática em relação às empresas de fabricação de máscara, de álcool em gel. Ali antes tinha 1 a 2 pessoas, não tinha tanta demanda, mas, né, com essa situação, o tempo que eu vou ter que treinar, o tempo que eu vou ter que dispor para esse pessoal novo, vem cá, terceira, vamos fazer uma parceria. Então, eu vi muito isso, realmente, na prática também. Eu sou muito a favor da terceirização na atividade meio. Na atividade fim, já não gosto tanto, porque eu acho que esse é o seu negócio. Entendeu? Essa é a sua especialização. Então, essa você tem que dirigir. Eu te entendo. Mas para colocar suas razões, mais razões. A maior razão é essa, é você dirigir o seu negócio. Porque quando você tem uma empresa, você tem um foco, você trabalha, você desenvolve, você melhora, você ganha. Quando você desvia o foco para cuidar de segurança, limpeza, conservação, você desvia o foco. Aí você tem uma perda de qualidade no seu serviço, sendo que você pode ter uma excelente qualidade nestes outros serviços, sendo realizado e administrado por outros. É a alma do seu negócio, né? Igual que na Objetiva. A gente tem todo um cuidado com os nossos consulentes. A nossa equipe aqui, a direção em si, eles frisam muito isso, essa diferenciação que a gente tem com o atendimento dos nossos consulentes, esse cuidado, entender a dor, compreender. Qual que é o sentido de eu ir lá fora terceirizar isso? Sendo que a alma do meu negócio é justamente esse diferencial, né? Junto com vocês. Eu entendo, faz sentido realmente. E, assim, com relação às demais atividades, na construção civil, até que é algo um tanto quanto interessante, até porque existe uma certa rotatividade, né, na parte de construção. Eu queria só voltar lá no ponto que a Ana Paula, que fez o questionamento, em relação à indústria, né? Bom, se a sua empresa, Ana Paula, conseguir uma outra que vá realmente fazer esse serviço, ceder essa mão de obra qualificada, realmente, assim, perfeito. Agora, lembre-se, eu posso pegar esses empregados, demitir e recontratá-los como PJ, porque olha só, até se essa mesma empresa decide demitir todos os seus empregados e colaboradores, eles podem retornar terceirizados a essa mesma empresa somente depois de 18 meses? Somente depois de 18. É a previsão da lei para que não haja justamente que a empresa tome essa atitude de mandar todos embora e recontratá-los. É até uma proteção para a relação de emprego, para que as pessoas não sejam a relação de emprego o mais forte, se impor e recontratá-las com salários menores, direitos menores nessa atividade, né? Uhum. E assim, a questão da Ana Paula, até complementando o que a Adirce colocou, podem retornar terceirizados somente depois dos 18 meses. Sim, tá. Somente, por causa da quarentena que veio até pela reforma para evitar que ocorresse, inclusive, essa demissão em massa, porque isso aconteceria. Sim. Se ficasse permitido sem nenhuma quarentena, muitas empresas, inclusive, fizeram. Descumpriram a quarentena, já demitiram, já contrataram como PJ, e aí, só que nós temos que nos atentarmos nessa questão que a Ana Paula colocou aqui no questionamento, que eu sempre falo aqui. Gente, eu posso ser um PJ, ok,
O Adirson colocou sobre o Simples Nacional. O Simples não pode ceder mão de obra, certo? Agora, tem algo que normalmente o empresário gosta. Estar com os olhos naquela pessoa. Tá O ali, olho do dono cumprir que horário. engorda o gado. Adirson, eu quero que você chegue às 8 horas, sai meio-dia. Ana Paula, eu quero que você entre às 14, sai às 18, marcando horário. Por isso que, às vezes, eu até comento assim, quem me ouve falar de professor, eu falo assim, professor de pós-graduação? Totalmente normal. Agora, de graduação, eu já acho mais complicado. Porque quando você vai dar aula, Adirson, numa faculdade, numa graduação, você tem horário marcado? Para chegar, para começar, para executar, para sair. Exatamente. Você tem uma subordinação. Você tem ali um roteiro da matéria a ser aplicada. Você tem a coordenação da escola que vai colocar ali implementar a sua maneira de ensinar, né? Exato. Você tem uma gerência fazendo um acompanhamento. Você tem uma remuneração, a subordinação, e você tem ainda mais a figura da alteridade, né? Ou seja, a responsabilidade ali é do dono do negócio. Então, quando a gente fala no princípio da alteridade, que expressa ali no segundo artigo da CLT, diz que eu, como empregado, eu não tenho responsabilidade pelo negócio. A responsabilidade pelo negócio é do proprietário. A partir do momento que eu seja contratado como um terceirizado, eu teria que me colocar como responsável por aquilo que eu estou fazendo. A partir do momento que eu estou me eximindo da responsabilidade, isso quer dizer que ali está presente o princípio da alteridade que dá o artigo 2º da CLT e confirma a relação de emprego. Um outro exemplo também seria o médico, né? Como que esse médico vai fazer essa prestação de serviço, esse hospital vai contratar essa prestação de serviço, e eu estou ali na emergência. Eu tenho, é uma questão de vida, né? De saúde, não posso simplesmente, tchau, estou indo embora. Não, é muito complicado essa questão quando perguntar, mas eu tenho um médico aqui, da empresa terceira, eu vou contratar ele para minha clínica, para o hospital. Muito, muito fácil de se caracterizar aí um vínculo, né? Muito fácil também. Tem uma pergunta aqui muito boa também, que é do Joaquim. Se contratar o MEI com contrato, existe alguma forma de não pejotizar? E quais são as cláusulas que a gente pode fazer para ter uma segurança, né, Joaquim? O que eu poderia fazer para ter uma segurança contratando o MEI como prestador de serviço? Bom, a segurança ela vai existir enquanto houver uma saudável relação de emprego. O dia que esse, vamos chamar de casamento, se dissolver, alguém não gostar, ele pode ir na justiça e buscar seus direitos de 13º, férias, fundo de garantia, horas extras e tudo mais que achar que está faltando ou faltou-lhe durante o seu contrato de trabalho. O que a gente observa muito assim na prática é que eu tenho a mesma função sendo executada dentro da minha empresa. E aí eu contrato, né, vou contratar esse MEI aí. Ele vai executar a mesma função, vai correr os mesmos riscos, com a comparação muito divergente de um funcionário que já executa essa função na prática. Então, temos, mas esse porém aí também, né? O que acontece? A cessão da mão de obra, vale assim, colocar até o conceito, isso eles podem verificar lá na lei complementar, na resolução CGSN 140 de 2018, lá no artigo 112, ele traz sobre o que é o conceito da cessão da mão de obra, né? Então, foi até algo que eu defendi ali no momento de fazer o meu projeto final, justamente por isso, porque se o contratante, o Adirson é um MEI, eu estou colocando o Adirson, eu estou contratando o Adirson para fazer o serviço para mim, mas lá onde ele instituiu o MEI dele. Ou seja, ele não está dentro da minha dependência ou onde eu estou instituindo, tipo assim, numa dependência de terceiros.
Ok, nesse caso, se eu for pegar a risca pelo conceito da cessão de mão de obra, não estaria havendo a cessão de mão de obra. Então, Adir, se eu estou te contratando, gostaria que você fizesse esse serviço daí da sua empresa mesmo. Ainda assim, pessoal, por causa do teletrabalho, a gente tem que ter a cautela de não controlar o horário. Mas se ele fizer do local dele e não da minha como contratante, ok. Então, até, Joaquim, fazendo aqui uma ressalva quanto a essa terceirização, posso contratar o MEI assim, de uma forma que não é pejotizar ou não ceder mão de obra? Existe, desde que ele preste serviço direto lá de onde ele constituiu a empresa dele e que não seja necessariamente à minha disposição aqui dentro. Ou seja, quando a gente fala de uma autonomia, né, ou de uma prestação de serviço e não um vínculo de emprego, ele tem uma liberdade para fazer. Agora, ainda que seja MEI, aí se eu falo assim, não, Adir, tudo bem, eu quero que você seja um MEI, você vai atender da sua casa, mas eu determinar o horário, aí o negócio já muda. Então, tem a possibilidade? Tem. É aquela questão que a gente até brincou essa semana, né? Eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho que saber fazer esse planejamento, saber em que área que eu posso realmente fazer essa terceirização, ou mesmo contratar um microempreendedor individual ou um simples para fazer serviço, mas desde que não haja cessão de mão de obra. Exatamente. Até o Adir estava muito preocupado com isso, falou assim, a gente não pode esquecer de falar da cessão de mão de obra, né, Adir? É porque esse realmente é o ponto principal. Porque se você consegue fazer a terceirização de maneira que você não configure uma relação de emprego, pode ser um ótimo instrumento administrativo. Do contrário, pode ser uma grande dor de cabeça. Porque quando é bem feito um bom planejamento, né, as duas partes também saem bem da relação, faz uma boa prestação de serviço e acaba saindo até mais barato, né? Pode Dependendo ser? da situação, dependendo Sim. da situação. Não desvirtuando o objetivo que está não, a questão do empregador e do empregado, automaticamente, ter mais tempo à disposição da sua atividade principal e a geração de emprego. Não desvirtuando, a gente tem, tomando esse cuidado, né? Olhando aí no início, compactuando tudo isso, eu vejo como super saudável uma relação nada tóxica para ambas as partes. Aplicando ali o artigo 9º, né, gente, da CLT, porque o artigo 9º, o que ela fala, Dirce? Que qualquer atitude da empresa que seja desvirtuar ou contra a legislação trabalhista, ela torna todas as cláusulas do contrato como inaptas, né? Todas as cláusulas são nulas de direito. Então, com base no que o Adir está colocando aqui para a gente, pessoal, como que eu poderia fazer uma terceirização de forma segura? Bom, primeira questão, não ter a subordinação, sabe? Gente, mas o que seria essa subordinação? Eu vou fazer uma piada. Adoro fazer piada. A subordinação é igual casamento. A relação de emprego, na verdade, é igual casamento. Todo mundo que me ouve falar já escuta sobre isso. Como assim? É trabalhar sobre dependência de alguém. No casamento, não tem sempre uma parte que é dependente da outra? Eu só não vou fazer essa pergunta para a Dias, porque vai ficar gravado, depois pode dar problema para ele. Mas eu ia perguntar, quem que é o dependente lá? É eu mesmo. Então, a subordinação. E aí, essa subordinação, viver sobre dependência, né? É isso que trata em relação à questão do trabalho também. Então, se eu tenho uma atividade que é possível eu trabalhar com a pessoa independente, sem ficar aqui, ó, debaixo do meu olho, eu falar assim, ó, Adir, se eu preciso desse serviço e ficar pronto, perfeito. Ou uma empresa de prestação de serviço, que é igual a Dirce falou, eu sou favorável à atividade meio, né, Dirce?
ok. Vigilância, segurança, limpeza, conservação, porque realmente eu não preciso focar todas as minhas energias ali. Tem outras atividades que vocês veem aí que pode, além também da construção civil, né? Que é uma... A questão da construção civil, o mais complexo na área da construção civil é justamente como é que um pedreiro vai executar o trabalho dele sem uma subordinação, porque ele não tem como assentar tijolo na casa dele. É impossível. Ele vai ter que estar dentro da obra. E todos os outros também vão estar dentro da obra. Se você tem uma grande construtora, é uma ideia, e eu já vi isso na prática, funciona. Você trabalhar a sua obra por etapas, com empresas especializadas. Então, você contrata uma empresa especializada na parte da fundação. Uhum. Ela vai entrar, fazer a fundação. Terminou a fundação, a empresa vai embora. Entra a próxima empresa que vai fazer parte da estrutura. Terminou a estrutura, essa também deixa o campo de trabalho. Entra outra que vai fazer uma finalização. Uma empresa específica, especializada em esquadrias. Uma empresa específica, especializada em gesso. Então, você faz um trabalho com pessoas especializadas em áreas específicas. Certo. Um outro ponto também é em relação aos órgãos públicos, né? Que eu comecei chocada. Quando eu fui estudar, eu falei, gente, um dos pioneiros da terceirização são os órgãos públicos, né? E realmente, se for olhar na prática, eu trabalhei 3 meses na prefeitura de Finada com eles, justamente na área de licitação. Então, eu até brinquei com a Juneí lá, eles estavam terceirizar o ar. Então, a terceirização dos órgãos públicos é assim, algo muito, muito na prática mesmo, que eles têm uma execução plena. E que existe uma observação aí em relação aos órgãos públicos. Porque tudo que a gente está falando aqui sobre a responsabilidade solidária, subsidiária, ao órgão público não se aplica. Por quê? Não existe vínculo diretamente ao órgão público. Até porque, geralmente, é um concurso, é estatutário, né? Então, como, Junei, que esse órgão público ele vai se responsabilizar justamente como não existe esse vínculo entre empresas. No caso, a terceirização do órgão público, eu acho que seria para mim, foi uma dúvida muito assim. Agora, José, o que a gente vai fazer? Eu acredito que seja por nosso consulente também. É justamente por isso que existe o Instituto da Retenção, né? O Instituto da Retenção, ele vem, de certa forma, né, cobrar de forma antecipada essa contribuição previdenciária das empresas e, inclusive, para que a gente possa ceder mão de obra ou prestar um serviço para o órgão público, o que acontece? Eu tenho que estar com o CND em dia, né? Tem que estar com todas as certidões, a vida em dia, até o casamento em dia, porque se não tiver, a gente não pega aquele serviço. Não é verdade? É verdade. Sim. Então, a gente passa pela licitação, a gente passa por todo um processo de análise e há o Instituto da Retenção. Se a gente pega lá na Instrução Normativa 210 de 2022, né? A nossa antiga 971, que a gente já sabia quase ela toda de cor e agora está tendo que aprender. Pela novinha, 2110. E pela instrução, a responsabilidade solidária, nesse caso, lá na 210, ele já trabalha com a solidária. Na 6.019 tem as duas situações. Então, o Instituto da Retenção, de certa forma, ele vem nesse sentido. E até falando do Instituto da Retenção, vale ressaltar também a questão da prestação de serviço, quando eu devo reter, quando eu não devo reter o INSS, né? Tem a relação de serviço. O Adir já tem a 210 de cor, porque ele ficava anotando o dia que saiu assim, né, Adir? Tem que fazer uma relação, o que era antes, o que é hoje. O que é hoje. E, então, tem serviços, pessoal, lá no artigo 111, 112 da 210, né, traz a relação rol de serviço, mas é um rol de serviços exemplificativo.
não é verdade? Sim. Mas aí eu até diria para vocês que, normalmente, o que mais acontece, até de questionamento aqui na consultoria, quando é uma empresa do Simples, qual que é o primeiro argumento para não ter retenção? Que eu sou do Simples. Aí nesse Eu não momento, pago previdência patronal. aí nessa hora, Aí o que acontece? Quando vai fazer a retenção, não, mas eu sou do não. Simples, eu não tenho retenção de INSS, e de fato, anexo 3 e anexo 5 não tem retenção. E o anexo 4? Mas anexo 3 e Simples nem poder fazer cessão de mão de obra não pode. Ele não poderia. Aí Não poderia. não poderia. Anexo 4 aí já tem a retenção. Só que o pessoal, às vezes, chega lá para a sua empresa, Adirce, fala assim, Adirce, eu sou empresa da anexo, eu sou empresa do Simples. Nem entra no mérito se é anexo 3, anexo 4, anexo 5, e já fala assim, não posso ter retenção porque eu sou do Simples. Não, mas a Lei Complementar 123 de 2006, ela me garante um tratamento diferenciado, né? E aí a própria instrução normativa, ela trata sobre o assunto, falando que o anexo 4, ele não está isento da retenção. Então, ele abre a exceção, a Dirce até colocou, né? O anexo 4, eu posso fazer exceção de mão de obra. Mas aí nós temos a contrapartida aqui, ó. Eu tenho a retenção de INSS sobre o serviço. Então, o serviço que o Adirce citou, de vigilância, segurança, né? Alvenaria. A parte de construção civil, nós temos o quê? Retenção. Retenção. Então, eu como contratante, eu faria tem que ser feita essa retenção para evitar que eu também seja chamada ali na responsabilidade. Lembrando que quem vai ser chamado em primeiro lugar para conversar com a Receita é o tomador contratante. Sim. Se não receber do tomador contratante, é que a empresa prestadora de serviço vai ser chamada para responder. O leão vai direto na fonte. Por falta da retenção do INSS na nota fiscal, né? Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui duas situações que vocês observaram que nós colocamos sobre o microempreendedor individual, né, que não há retenção, mas há a cota patronal naquela relação de serviço que o Adirce colocou, de alvenaria, carpintaria, manutenção, reparo de veículo, eletricidade, né, hidráulica, esses serviços aí a gente tem a cota patronal, mas não temos aqui a retenção. Agora, o Simples Nacional, em contrapartida, nós vamos fazer a retenção desse INSS quando for do anexo 4. Certo? É isso mesmo, né? Mais perguntas, né? Sim, tem. Ixi, o pessoal aqui trouxe uma pergunta e eu amo essas perguntas porque isso enriquece bastante. Sim. O que vocês acham dessas empresas que são do lucro real? Registram empresas, registram empregado em outra que é do Simples, e eu perdi um cliente porque eu não quis fazer isso. Ô, Joaquim, eu te compreendo. Sei o que você está querendo dizer. E aí, o que vocês me dizem? O pessoal chama isso, Adir, de planejamento. Como que é? Inteligência tributária. Planejamento tributário não pode ser até chamado de inteligência, mas o planejamento tributário é feito com base dentro da legalidade. Infelizmente acontece, e o ruim desses casos, eu não diria nem para o contador em si, mas para o ambiente da economia do país em relação aos concorrentes. Isso é uma concorrência desleal. Só que a gente tem que lembrar que a cada dia que passa, a Receita Federal ela está a cada dia aumentando e melhorando as suas ferramentas. De fiscalização. Então, a fiscalização eletrônica e vários acontecimentos poderão levar a um problema. Vamos dar um exemplo. Você tem um funcionário numa empresa dessa, vamos colocar um exemplo mais simples, mais prático. Você tem um supermercado, lucro real, você tem um mercadinho no Simples, e você contrata um entregador, um motociclista. Se acontecer um acidente, que houver uma necessidade
de apoio para a família. Ou, às vezes, o caso, a pessoa nem foi registrada. A família vai buscar a justiça. A justiça, o juiz, ele vai ter até mesmo a obrigação de fazer o encaminhamento desse processo para a parte previdenciária e para a parte tributária da Receita Federal. Se a Receita Federal chega lá e encontrar essa situação nessas duas empresas, o que vai acontecer com essa empresa de lucro real, que está cheia de empregados, que a ela não pertence? Eu vou ainda colocar um fogo no parquinho aqui com vocês. Pegando aqui o exemplo do Joaquim, e que ele colocou, colocou do supermercado, vou juntar os dois e fazer um bolão. Meu supermercado foi desenquadrado do Simples, então vai para outro regime de tributação. Eu estou criando aqui uma outra empresa, né, do Simples. E aí, eu posso transferir os empregados? São os mesmos sócios, os mesmos parentes, a mulher do dono, o marido da mulher da dona, e aí aquela bagunça. É o parente, né, que eu vou transferir, Mas você vai facilitar tanto assim para a Receita? Não, tudo amigo, tudo parente. Um exemplo na prática seria eu vivi na prática isso, postos de combustíveis. Hoje, com o E-Social, Ney, o auditor, quando ele vai lá no posto de combustível, ele não vai mais às cegas, não. Ele já olhou lá no E-Social. Esse posto aqui tem um funcionário, o gerente, né? Na maioria das vezes o gerente. Só para aquele posto que saiu ali de Simples, deixa só um ali, vamos fazer uma terceirização para os demais. Aí, a hora que o auditor chega lá no posto, tem uns 5 frentistas. Só na parte da manhã. Só na parte da manhã. Ele volta outras vezes também. Então, ele já vai ali com alto, ó. Cadê esses funcionários fantasmas que não estão aqui no E-Social? Então, cansei de ir no... Esses funcionários têm algum problema assim, com benzeno lá dentro do SSC? Você trabalha, seu Adirs? Pode ir, Arnaldo? Não. Pode. Acontece demais. Com relação à transferência, o que o pessoal sempre confunde, e eu gosto sempre de colocar, gente, ok, vocês querem fazer transferência de empregado, por um lado, tem um instituto no sentido de manter os direitos em relação a férias, né? Porque acaba que se eu desligar para admitir lá na empresa do Simples, ele vai recomeçar o período aquisitivo. Mas, se eu pegar aqui com base no artigo 2º da CLT, combinado com o artigo 469, que é o de transferência dos empregados, eu não poderia fazer essa transferência. Por quê? O quadro societário, ainda que seja o mesmo, aí eu não estou entrando nem no mérito se eu posso ser sócio dessa outra ou não, mas eu digo assim, o fato de ser o mesmo quadro societário não configura grupo econômico. Pronto. Então, eu não poderia simplesmente ir lá e transferir, porque o pessoal ainda deixa mais, como diz a Dirce, né? Mais fácil para o pessoal identificar que realmente foi feito de forma ilícita. Então, o Joaquim, ele disse que até perdeu um cliente porque ele não quis fazer esse procedimento. Infelizmente, Joaquim, é uma realidade que diversos, né, contadores falam e fazem, né? Outro dia eu vi lá no LinkedIn, achei super interessante, um escritório de contabilidade falando assim, venha CPJ, vou te explicar como você pagar bem baratinho e contratar empregado. Eu falei, não, calma. Contratar empregado como PJ não dá certo, não combina. A gente pode contratar PJ? Pode. Existem os aspectos legais ali na 6.019, tem vários assim, critérios e formas interessantes de fazer. Mas se você já coloca no comunicado de contratar empregado como PJ, aí não dá certo. Aí a gente já começa a criar, né? É problema no anúncio. Não, e essa questão aí de ficar dançando com os funcionários entre empresas, quer uma pessoa que vai fiscalizar melhor você do que o próprio funcionário? Porque hoje em dia, gente, sua carteira de trabalho está aqui no seu celular, você recebe a notificação. Apareceu lá, a empresa se chama SSM, de repente você foi transferido para SSA. O que está acontecendo? Eu ainda estou aqui. Eu estou aqui, ué. Aí eu bato lá na porta, né? Minha gestora, Junaí,
eu fui transferida, eu não estou sabendo, como vai fazer? Meu FGTS, eu falei, o que está acontecendo? O que está Foi acontecendo? transferido o Eu estou FGTS. precisando financiar minha casa, É, pagar minhas prestações. sim, então o funcionário hoje em dia, o empregado, né? Tenho que mudar aí, né, Junaí? O empregado, ele fiscaliza. Ele mesmo está ali na mão dele, acessivelmente, todas essas alterações e podem ser usadas contra a empresa, né? Futuramente em uma ação judicial, por exemplo. Acho que no workshop nós vamos ter que chamar até o pessoal do fiscal. Essa pergunta aqui, então, se formar um grupo econômico com CNPJ em regimes diferentes, posso usar um CNPJ no Simples para registro dos empregados? Bom, quando se trata de grupo econômico, o empregado ele pode trabalhar em todo o grupo Sim. econômico. O que teria que analisar, Tatiane, é no quesito se aquele sócio que está lá na empresa do lucro real presumido poderia ser do Simples. Aí seria uma análise mais fiscal. Mas o fato de ser um grupo econômico. Sim. Não desvirtuaria o objetivo, né? Só que um grupo econômico ele não é feito com base em empresas do Simples. Um grupo econômico ele é formado em empresas de lucro real, lucro presumido. Não tem essa... Aí teria que fazer uma análise fiscal no sentido de quais as empresas, quais os sócios, tipo assim, o fato de eu ser o sócio dessa empresa no Simples, se eu posso ser sócio na empresa do lucro presumido, né, real. Lembrar também que na legislação trabalhista, que é que a gente trabalha, no artigo 2º da CLT, nos parágrafos 2º e 3º, são muito claros. O grupo econômico ele é formado pela atividade econômica, pelo interesse integrado e atuação no mercado. Não é o nome dos sócios em cada contrato social que vai formar o grupo econômico. A mera identidade dos sócios não forma o grupo econômico, é o texto da lei. Então, o que forma o grupo econômico é uma empresa ser dona do capital da outra, uma empresa participar do capital da outra. Então, uma ser dona da outra e administrar todas. Eu até gosto de dar o conceito lá do grupo econômico, eu acho super interessante a forma que a doutora Wólia Bonfim coloca, que nós temos duas espécies, né, de grupo econômico, que é ela na vertical e tem ela na horizontal. A vertical é aquela que controla todas as demais, e aquela na horizontal é onde meu administrativo trabalha junto, onde meu financeiro está ali tudo junto. Então, é meio que, como se diz, né? Junto e misturado. Então, eu não separo isso. Então, por mais que eu não tenha uma controladora, todas elas estão trabalhando de forma integrada. E o mais interessante é que, por mais que ocorra essa transferência, né? Eu transfiro o empregado para cá, para lá, mas aí, quando nós fazemos isso, a gente tem que ter ciência de que, por exemplo, se a Ana Paula sai e ela questiona judicialmente, ela pode chamar todas. Pode não, mas é só o Eu grupo. Pode não, é o que vai acontecer. Aí o que eles vão falar? Não, mas não é grupo econômico, é só os mesmos sócios, né? O artigo 2º não. Mas aí o fato de eu estar transferindo, trabalhando todo mundo ali em conjunto, atuação, o Adirce colocou os 3 pontos importantes aqui, né? Atuação em conjunto, comum interesse. Comum interesse e a administração solidária. Exato. Então, o que a gente tem que ter ciência é isso. Às vezes, nem sempre eu vou ter os mesmos sócios em todas as empresas. Posso ter sócios diferentes. Sim. Mas aí eu tenho que configurar, de fato, esses aspectos para eu falar que é um grupo econômico. Ou seja, só o fato, suponhamos que o Adirce vai abrir uma empresa com a Ana Paula. Aí o Adirce vai lá e abre um com a esposa dele. Temos um sócio em comum nas duas empresas. Isso não configura. Só por esse aspecto não configura grupo econômico. Um exemplo que a gente, quando você estava me orientando em relação a isso, é até aqui, né, em relação à Valéria. Né, o grupo Objetiva e a Valéria, o Marcos ali, o Marcial, eles tomam decisões em todos
CNPJs desse grupo, né? Então, seria por coordenação, não é, Junaí? Esse seria por coordenação. Sim. Que é o horizontal, Horizontal. uma espécie de grupo econômico. E a gente tem que horizontal. lembrar também que essa parte da legislação que fala sobre grupo econômico na parte trabalhista, ela é mínima. É apenas o artigo 2º da CLT em seu parágrafo 2º e 3º. Todo o restante que vai falar sobre contrato, Lei 6.404, da Lei das SAs, todo o direito comercial, todo o direito que hoje as faculdades colocam como direito empresarial. Quando eu estudei, não tinha essa visão de direito empresarial. Era a Lei 6.404, que era chamada Lei das SAs. Não tinha esse conceito de direito empresarial. Então, essa parte de grupo econômico ela não vai ser dada aqui na legislação trabalhista. Ela vai ser dada na outra parte da legislação, que é o que a gente não trata muito. Né? Trata muito. Um aspecto, eu acho, muito relevante que ontem a Junaí trouxe. Sabe, gente, sabe como vocês estão aprendendo? E você fala assim, nossa, eu preparei meu material, tá tudo pronto. A Junaí tá aqui, estudei, acho que não tenho dúvidas. Ela, em relação às cooperativas, Ana Paula, sabe aquele bug que dá assim no servidor? Então, né? Cooperativas, pessoal, não tem vínculo. Cooperativas não têm vínculo. Cooperados, Os cooperados. E aí você me contrata uma cooperativa para te prestar serviço, certo? E aí, Adirce? Quem vai responder? Se aquele cooperado resolver lhe cobrar como empregado, sim, e você não tiver a quem recorrer, repassar a bomba. Bom, com relação à cooperativa, o que a gente sempre coloca aqui, e até comentei com os meninos acho que foi no primeiro semestre que eu comentei sobre uma ação que eu estava acompanhando aqui no TRT, de inclusive uma cooperativa de enfermeiros para ceder mão de obra, né? Como diz a Ana Paula, não vamos marcar o arroba aqui para ninguém ficar sabendo. Mas essa cooperativa foi constituída para prestar serviço na área de enfermagem. Aí o que acontece? Num período de pico, né, onde a gente teve aí o período de Covid, não foi atentado com relação a... Porque a gente sabe, até o pessoal falou, que dia foi? Dia 12. As meninas falaram sobre a SST, do contratante ser responsável, né, cobrar a questão da saúde e segurança. A questão é a cooperativa constituída ali de enfermeiros. Uma empresa que administra a parte de, como se diz, de hospitais, contratou essa cooperativa para ceder mão de obra para o hospital. E aí, o que acontece? A gente tem que ter uma certa cautela, porque tem atividades que aconteceu meio que não foi nem uma terceirização, foi quarta, quinta, sexta, sétima, e aí vai, né? Aí o que acontece? O Ministério Público, nesse sentido, o que ele pegou nessa ação? A parte de saúde e segurança do trabalho, porque o cooperado, ele não tem o vínculo com a cooperativa e nem com o tomador de serviço. Isso é fato, né? Está lá no 442 da CLT, no parágrafo único. Porém, qual que é o nosso cuidado aí? Eu estou utilizando dessa cooperativa de trabalho para ceder mão de obra, porque, além disso, eu tinha uma cessão de mão de obra. E aí a gente tem essa previsão na lei das cooperativas, né? E ontem eu coloquei pulga atrás da orelha da Ana Paula. O Adirce já vivenciou isso na prática, inclusive, né, Adirce? Em relação à questão das cooperativas, dessa prestação de serviço por cooperativa. Então, é essa cautela que a gente tem que ter. Posso terceirizar? Posso, mas não posso desvirtuar a relação de emprego também, em alguns casos, como esse, que realmente a cooperativa de trabalho são os cooperados que trabalham. E eu não posso ir lá, por exemplo, ter uma cooperativa aqui, a Dirce, a Ana Paula, e depois eu ir lá e contratar o Marcos para ele ser a seção de mão de obra dentro do hospital. Aí não poderia. Porque nós três podemos por ser cooperado. Mas eu ter empregado para ceder mão de obra é vedado.
E a multa é de quanto mais ou menos? R$ 500 por mão de obra cedida. Exatamente. Eu até fiz uma anotação falando dessa parte do SST, para conectar Com a terça, né? essa data de hoje com as outras. Eu até anotei aqui, porque tem vários termos de informática, né? A gente não ia lembrar tudo. Que é o seguinte, o S2240, do E-Social, né? A entrega da informação do ambiente de trabalho, agora vamos falar do ambiente de trabalho, lembrando que quando você terceiriza a sua mão de obra, agora tem que lembrar os dois lados. Se você é o tomador, é responsabilidade sua fazer o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho e fornecer a informação para o terceirizado. Se você é o terceirizado, você tem que lembrar que você está levando o seu empregado para um outro ambiente de trabalho que não é seu. Isso tem que se refletir dentro do S2240 do E-Social. Então, você vai ter que fornecer as informações do ambiente em que o seu funcionário está. Ele trabalha num ambiente saudável? Ele está exposto a algum problema? Agente químico, físico, biológico? Ele está exposto a algum perigo? Está exposto ao calor, ao frio, a um ruído? Ergonômico. Alguma coisa de ergonomia? O laudo técnico do ambiente de trabalho existe? Isso tem que ser inserido, lembrando que o prazo é dia 1º de janeiro de 2023. Você vai deixar o pessoal apavorado, né, disso. Não vão ficar apavorados. Dia 15 de fevereiro de 2023, todos os seus terceirizados estão com as informações do S2240 inseridos no E-Social? Não, esses estão preparados. Eu até gostaria de colocar aqui uns pequenos itens que são obrigatórios. Está lá dentro do S2240. Então, por exemplo, número de inscrição do ambiente de trabalho. CNPJ, CAEPF, CNO. Tem que ter uma descrição sucinta e detalhada do que o funcionário faz. Lá no Manual do Social fala até descrever as atividades entre físicas e mentais utilizando os verbos de ação. Distribuir panfleto, operar computador, operar uma máquina. Informar em uma única sequência todos os códigos de eventuais exposições que o funcionário esteja exposto. Ou o evento de ausência de exposição, né? Informar que tipo de avaliação que foi feita daquela exposição, quantitativa, qualitativa. Informar a intensidade, limites de tolerância, informar unidades de medidas, informar se a pessoa é fornecido naquele ambiente de trabalho equipamento de proteção coletiva, informar se tem equipamento de proteção individual, informar o CA, ou seja, o certificado de aprovação desses equipamentos utilizados. E lembrando que, se você é alguém que terceiriza a mão de obra, todas essas informações elas não são suas. Elas estão presentes dentro do LTCAT ou do PGR da empresa contratante. Essas informações mais específicas do SST, inclusive, é em fevereiro, né, que nós teremos um curso, nossa, porque são muitas particularidades. Então, realmente, as meninas vão vir de São Paulo? Vai ser online. Vai ser online. Mesmo assim, já vai salvar, gente, com certeza. O curso é um curso que está sendo assim, muito bem preparado, assim, campo a campo. A observação da Dirce foi muito boa, pessoal, porque a gente tem aí que se atentar quanto aos riscos que o trabalhador pode estar correndo, até no momento em que eu for fazer a retenção. Por quê? A minha retenção, se eu estou com um trabalhador no local que está exposto a algum tipo de risco, na verdade,
eu posso ter um acréscimo. Se ele tiver uma exposição, agente químico, físico ou biológico, minha retenção não vai ser só de 11%. Ela pode chegar a 15, né? 14, depende. Então, eu preciso saber qual o grau de exposição, para eu poder fazer. Quais são os casos? Primeiro, quais são os casos? Vamos fazer um resumão aqui da terceirização. Aspectos legais? Beleza, 6.019, a lei 6.019 que vocês dois colocaram. Muito bacana. Então, o que eu não posso ter? Uma subordinação quando eu trago uma pessoa como PJ, não posso ter MEI simples cedendo mão de obra, exceto no anexo 4, né? Mas eu também tenho que saber quais são os serviços, né? Que tem retenção de INSS, quais são as minhas obrigações acessórias. O Adirce colocou de uma das obrigações acessórias, uma delas, né? Que é a parte de saúde, segurança, trabalho. Saúde, segurança, trabalho está só no E-Social? Não, está na RINF também. E aí, o Adirce colocou aqui passo a passo, ponto a ponto, esse foi o 2240, né, Adirce? Isso. Temos aí o ponto a ponto do 2240, mas nós temos também, dentro da REINF, a saúde, segurança e trabalho, que está todo mundo preocupado com esse social, mas nós temos esse indicativo também lá dentro da REINF. E as perguntas cessaram? Deixe-me ver aqui, cadê o pessoal? Gente, cadê Mas, vocês? Joaquim, como se diz? Tatiane, Joaquim, Ana Paula. Gente, o pessoal está bem caladinho. Não, então nós estamos sendo bem claros, né? Porque não estão recorrendo dúvidas aí. Uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, da terceirização em si, em resumo, planejar quais são as atividades e como nós vamos fazer. Então, o Joaquim até falou assim, eu perdi um cliente. Eu lembro, o Paulo, que trabalhou aqui na Objetivo, ele falava assim, ele tinha uma colocação um tanto quanto interessante. Ele falou, você não vai perder seu cliente, então faça, mas documente seu escritório. Faça, mas documente, se de tudo o seu cliente quiser fazer, documente seu escritório. Essa é a base legal, funciona dessa forma. Então, documente o seu escritório. E faça do jeito que eles estão solicitando. Mas desde que seu escritório seja 100% documentado. E-mail, E-mail, protocolo, tudo. Zap. Tudo. Todas as formas, né, de documentar para ter segurança. E esclarecer para o cliente dele, olha, essa é uma possibilidade muito boa. Porque, gente, quem não quer pagar pouco imposto hoje? Se eu chegasse numa proposta para você, Adir, falar assim, Adir, tem um esquema para você não pagar imposto de renda. Seria bom se pudesse até receber, né? Todo mundo quer isso. Então, às vezes, o seu cliente, Adir, porque o Adir também é contador na prática, se seu cliente vê lá na televisão, assim, Adir, vi lá na televisão, no jornal, que existe uma possibilidade de eu pagar pouquinho. Como é que é? Aí é onde você tem que estar esclarecido o que eu posso fazer, quais são as situações, o que é legal, o que não é legal, deixa isso claro, documente. Onde tem segurança, né? Uma segurança jurídica. Segurança jurídica. Vocês querem colocar mais alguma questão? O ponto principal é esse, no início, né, da finalidade dessa prestação de serviço. Verifique a empresa que você vai contratar, verifique qual que é o objeto dessa terceirização, pactue um contrato onde as partes elas estejam qualificadas de uma forma segura, corretamente. De quem será a responsabilidade de saúde e segurança do trabalho? Então, deixe isso bem pactuado, tenha essa segurança, assim como os meus colegas frisaram, né? Tenha essa segurança, para no final você não ser aí surpreendido.
Adirson? Eu diria que o mais importante seria fazer um planejamento já até na parte financeira Da empresa. da empresa. Ver se consegue separar os custos. O que seria de custo para você manter um departamento de vigilância e segurança? O que seria um custo para você manter um departamento, né, de asseio e conservação, levando em consideração aqueles aspectos que não são muitas vezes lembrados. Licenças, afastamentos, atestados médicos, rescisões, indenizações. Então, assim, pode chegar-se à conclusão de que terceirizar uma determinada área da sua empresa para que você possa fazer um foco no seu negócio seja interessante. Exato. Então, é a partir deste planejamento é que você deve procurar terceirizar ou não. A terceirização, ela não é a solução, mas também não é um erro. É o planejamento que vai dizer se vai ser bom ou não. E, inclusive, eu tenho até uma outra área que talvez eu terceirizaria, assim, dependendo, né? Não, só citei duas, mas tem muitas outras. Cobrança. Cobrança. É um serviço interessante de terceirizar. O departamento de marketing terceirizado. Perfeito, hoje também dá para fazer. São atividades, pessoal, que a gente, assim, não é que a gente é contra, não. Eu particularmente sou extremamente a favor, mas com cautela, lógico, né? Pensando na segurança jurídica. Então, o Adir citou esses dois serviços, nós temos aí o marketing, nós temos serviço de cobrança, deve ter mais. Tem mais que a gente pode sentar, analisar, falar assim, não, olha, esse é um serviço que dá para poder realmente terceirizar com segurança. Lembrando, eu já tenho esse pessoal aqui hoje, eu queria manter eles, porém, como PJ. Gente, se vocês demitirem, para admitir como PJ tem a quarentena. Não esqueçam, né? Sim, pessoal, dessa quarentena. Eu não posso fazer a recontratação logo em seguida, porque isso estaria até descaracterizada a questão da terceirização. Ainda que não comprovasse um vínculo, mas se for antes dos 18 meses, que é a quarentena, nós teríamos problema aí. Uma terceirização mista. Isso. Algo mais? Não, acredito que findaram-se as nossas objeções, né, e conclusões. Acredito que foi muito rico. E espero que estejamos aí juntos em outras oportunidades. Sigam o @, Objetiva pode falar, o @. Oh, claro. E é isso. Agradecer a presença de vocês, aos meus colegas, né, que espero que também estejam aí nos assistindo. Muito obrigada, Junaí, ao senhor Adilson. E é isso. Adirson? As minhas colocações é que a gente possa fazer outros bate-papos desses com outros temas, né? É enriquecedor para a gente e eu acredito que para o consulente também. Foi muito gostoso, foi muito legal. Quando fiz o convite para eles, foi assim, de prontidão, foi muito bom. Lembrando né? que eu sou novata, a Junaí me jogou essa cola sendo novata. Então, com certeza foi um imenso prazer dividir essa banca aqui com vocês. E, Adirson, já que você falou isso, quem pede, recebe. A Bíblia fala isso, né? E o Joaquim até falou aqui, ó, olha que legal, Adirson. Faça outros. Parabéns a todos, Objetiva. Faça mais vezes. Show de esclarecimento. Parabéns para vocês. E baseado nisso, vamos sentar depois, né, com o Marcos, com o pessoal da administração. Mas eu já tenho 2 temas. E aí, pense bem, janeirão aí, temos 2 temas. 2 temas. Fantástico. FGTS digital. Quem aí quer? Bom. Nossa, gente, se vocês quiserem falar ouvir sobre o FGTS digital, já deixa a mensagem aí para a gente fazer uma votação, né? Já sobe a hashtag aí, FGTS digital, próximo workshop. Exatamente. Outra coisa, outro tema. 2500, 2501. Quem aí achou que já tinha dominado o e-social? Gente, o e-social é igual jogo de videogame. Começa na fase mais fácil, vai passando até a gente
quem aí, responde aí para a gente no chat, quem gostaria de saber mais sobre processos trabalhistas no e-social e FGTS digital. Se quiserem, a Dirson, então, seu pedido foi atendido, do Joaquim também, Tatiane falando que quer. Temos mais algumas pessoas aqui, ó, ansiosa, Rosane. Vai auxiliar e facilitar a vida de muita gente. Gente, o FGTS digital, ele, se realmente, né, cumprir tudo que está proposto, o DP vai poder tirar férias. Que Olha bom, que hein? incrível. Algo que não ocorre na prática. Não, Quem aí felicidade. Quem aí quer tirar férias mais de 5 dias? Porque o DP não tira férias Não mais tira. 5 dias. Então, quem aí quer tirar mais de 5 dias? Então, a Tatiana até está perguntando aqui quando que vai ser, onde que vai ser divulgado. Gente, siga as nossas redes sociais, @Objetiva Edições, ok? Ou na capa do E site. nossa também, no nosso site, no WhatsApp, cadastra lá no nosso WhatsApp, inclusive para receber as notícias diárias, né, que a gente sempre publica. Essa turma que chega, pessoal, já vai direto para o Diário Oficial para poder estar por dentro das novidades para vocês. Às vezes vocês ligam, a gente está lá lendo assim, ó, mas estamos juntos. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Dirson, Obrigado. por ter atendido o convite. Obrigada, Ana Paula, por ter atendido, pela dedicação. E muito obrigada, foi muito bom. E aos nossos consulentes, nossos parceiros e amigos que estão aqui, que acompanhou aqui em pleno dia 15, né? Está aqui conosco. Muito obrigado, foi muito gostoso estar com vocês. Tira o print, né? E marque nossas redes sociais. Vai lá. Quem tirou o print? Fazer um sorriso. Não, pode estar aqui, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Um Feliz Natal, né? Feliz Natal para todo mundo.